Um dos suplementos mais vendidos no mundo até hoje é o BCAA. Muita gente acredita que esse suplemento traz melhoras importantes no desempenho esportivo e que é fundamental para o ganho de massa muscular. Mas não é bem isso que os estudos mostram e nesse vídeo nós vamos discutir essa questão. Para quem não sabe, BCAA é uma sigla que vem do inglês Brain Chain Amino Acids, que é um complexo aí de 3 aminoácidos, mais especificamente lisina, leucina e valina. E o que tem de tão especial nesses 3 aminoácidos? Bom, principalmente a leucina está entre os principais aminoácidos para estimular o ganho de massa muscular, a síntese proteica. Isso é um processo que é muito esclarecido na ciência, quer dizer, essa tal de leucina é um aminoácido que estimula uma via chamada de mTOR, via essa que quando ativa desencadeia uma série de respostas anabólicas. Se você não sabe, anabolismo significa síntese, ganho de tecido, ganho, construção, principalmente de proteínas. Pode representar também construção de gorduras, mas aqui nesse vídeo nós estamos interessados no ganho de massa muscular que vem da síntese proteica, síntese de proteínas. Então quando você consome esses 3 aminoácidos, principalmente a leucina, você estimula essa via que é extremamente anabólica, ou seja, estimula o ganho de massa muscular. E essa é a teoria por trás dos BCAAs que a indústria usa até hoje como argumento para vender esse suplemento. O problema é que na prática, na vida real com humanos, a gente não observa nenhum benefício a partir do consumo de BCAA. É isso mesmo que eu falei, eu vou repetir, nenhum benefício, seja no desempenho esportivo, no ganho de massa muscular, na fadiga muscular, de fato não há nenhum benefício esclarecido na ciência. E a maioria dos estudos que observam benefícios são pagos pela indústria. É isso mesmo, nós temos esse problema aí no meio científico, uma série de publicações que são literalmente pagas pelas indústrias de suplementos para fazer você comprar esse produto. E aí saem publicações com esses mecanismos aí, falando, nossa, a leucina ativa essa via mTOR, que vai estimular o ganho de massa muscular, mas não interessa, porque na prática isso não representa resultados clínicos. Isso é bem clássico no meio científico, inclusive através de mecanismos eu posso te provar qualquer coisa. Eu posso pegar estudos até e te mostrar que cigarro é saudável, quer ver? Existem estudos mostrando que o consumo de cigarro reduz o risco para a doença de Parkinson. É isso mesmo, estudos parecidos com esse aí do BCAA que usam mecanismos para mostrar a redução nessa doença. Mas quando a gente olha para o risco global não faz sentido, né? O consumo de cigarro aumenta o risco para câncer de pulmão, para câncer de próstata, para uma série de tipos de câncer, doenças cardiovasculares, enfim. O risco global é muito maior, não faz sentido consumir cigarro para reduzir o risco de uma doença quando ele aumenta o risco para praticamente todas as outras doenças crônicas que a gente conhece. Mas é um mecanismo e eu posso usar desse argumento, mas não tem validade científica. Percebem o que eu tô falando? A mesma coisa a gente pode usar para os BCAAs. Eu tô te mostrando um mecanismo fisiológico, uma coisa que acontece ali in vitro ou num estudo com animais. Mas isso não significa que isso vai ter implicações com humanos. A gente só vai saber isso testando na prática em ensaios clínicos randomizados. Se você não sabe o que é um ensaio clínico randomizado, é o padrão ouro de estudos científicos. É aquele tipo de estudo que a gente controla tudo no laboratório, toda e qualquer variável, e aí dá um suplemento ou um placebo para os indivíduos e vê os efeitos de um composto. A gente tem diversos estudos dessa forma com os BCAAs. E o que esses estudos observam é nenhum benefício. Estudos com atletas, com praticantes de atividade física observam categoricamente nenhum incremento no desempenho esportivo. Estudos com praticantes de musculação, com indivíduos submetidos ao treinamento resistido, também não observam incrementos no ganho de massa muscular a partir do uso de BCAAs. E a explicação é porque no cenário da vida real nós temos outras variáveis que influenciam um mecanismo como esse aí da ativação da via mTOR. Quer dizer, nós temos uma série de outras coisas que influenciam vias anabólicas e catabólicas no nosso corpo. E quando é na vida real, todos esses mecanismos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então só porque existe um mecanismo ali de um composto que ativa vias anabólicas não significa que na vida real, na prática, a gente vai ter ganho de massa muscular. Porque existem uma série de outras coisas acontecendo e aí na prática isso não vai ser representativo. Quer ver? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Nós temos outros nutrientes que ativam a mesma via anabólica. Carboidratos ativam a via mTOR, o ômega 3 ativa essa via, a própria oferta de calorias ativa a via mTOR. E o que acontece é dentro do contexto de uma dieta onde o indivíduo já está oferecendo uma série de outros compostos que ativam essa via, consumir BCAA ou não faz nenhuma diferença. Principalmente quando a gente está falando de proteínas, se o indivíduo já consome esses aminoácidos pela dieta, tanto faz se ele suplementar BCAAs ou não. Ou seja, eu tô te mostrando aqui que o indivíduo já consome leucina, valina, lisina pela dieta através do consumo de proteínas.
medicina, fazendo o uso de BCAA ser completamente dispensável e inútil, não gerando nenhum benefício para esses indivíduos. Percebem como estudos com humanos na vida real são bem diferentes de estudos que mostram mecanismos in vitro ou estudos em animais? Há também o argumento de que o BCAA poderia trazer benefícios no desempenho esportivo, não só no ganho de massa muscular, principalmente por ser uma ótima fonte de energia, e é verdade que a gente oxida esses aminoácidos com facilidade utilizando eles para fins energéticos, e você pode simplesmente consumir carboidratos que vão fornecer o mesmo macronutriente, glicose, para suas células para elas terem energia. Quer dizer, para que comprar um suplemento caro, dispensável, que não é a melhor fonte de energia se você pode simplesmente consumir arroz, pão, massas, boas fontes de carboidrato? E de novo, vai na mesma linha, dentro de um contexto dietético, onde o indivíduo já tem uma oferta calórica ótima, consumir BCAAs não vai fazer diferença no desempenho esportivo, não vai ser uma boa fonte de energia porque o indivíduo já está consumindo calorias suficientes pela dieta. Há também um argumento aí de retardo na fadiga muscular, na dor muscular pós-exercício. Esse talvez seja um dos únicos benefícios do BCAA. De fato, esse suplemento parece reduzir a percepção de dor após o exercício, mas de novo, isso não gera implicações no ganho de massa muscular ou no desempenho esportivo, fazendo o suplemento de novo ser inútil. É só uma percepção de dor ali que tem a ver com mecanismos encefálicos. Deixa eu explicar. O BCAA ele concorre com outros aminoácidos para sua utilização no nosso cérebro. Mais especificamente, a leucina concorre com o triptofano, aminoácido que é muito importante para a síntese de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Nós temos estudos em humanos mostrando que a partir do consumo de BCAAs a gente tem uma menor disponibilidade de triptofano no sistema nervoso central, e a consequência disso é uma menor produção desses neurotransmissores, serotonina e dopamina. E devido a essa menor concentração de tais neurotransmissores, a gente tem uma menor percepção de dor pós-exercício. Mas isso é irrelevante porque não representa incrementos no ganho de massa muscular ou no desempenho esportivo. De qualquer forma, a indústria continua empurrando esse suplemento, lançando esses estudos com mecanismos e estudos em animais para tentar defender o consumo desse suplemento. E enquanto a confusão está estabelecida, as pessoas não sabem o que fazer e continuam comprando. E é exatamente isso que essas empresas querem fazer, vender o produto deles a qualquer preço. Isso aconteceu, por exemplo, com refrigerantes, quando a gente começou a ver que açúcar era muito nocivo à nossa saúde. A Coca-Cola literalmente patrocinou um monte de estudos mostrando que açúcar não é tão ruim assim, que açúcar não causa diabetes ou outros problemas de saúde. Hoje a gente já sabe isso de forma bem categórica, parece até ridículo, parece até piada, mas por muito tempo eles alimentaram essa confusão generalizada. E durante todo esse período que as pessoas estavam confusas, eles continuaram vendendo refrigerante cheio de açúcar para a população. É parecido com o que acontece com esses suplementos, eles ficam lançando um ou outro estudo pontual que é o suficiente para gerar uma descredibilidade de outros estudos. Aí fica essa conversa de esse estudo aqui não mostrou nenhum benefício, mas esse aqui mostrou, então a gente não sabe, não há um consenso científico. Essa indústria é tão forte que as pessoas literalmente defendem o produto deles apesar de não trazer nenhum benefício. Olha só como as coisas funcionam. E isso tudo que eu tô falando aqui não é a minha opinião, nós temos estudos muito consistentes mostrando justamente isso que eu citei para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou deixar 3 grandes revisões sobre os BCAAs falando justamente o que eu citei aqui e vai estar aqui na descrição do vídeo para você ler e conferir se eu tô falando a verdade ou não. E agora nós vamos falar do fato de que os BCAAs podem até prejudicar a nossa saúde. É isso mesmo, existem estudos mostrando que o consumo de BCAAs pode trazer efeitos nocivos à nossa saúde. Mas antes da gente começar essa discussão, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Hoje nós temos estudos muito interessantes como esse aqui publicado recentemente que mostra que o BCAA parece ter implicações em doenças como obesidade e diabetes. Isso porque a leucina também estimula a insulina, hormônio que tem tudo a ver aí com o ganho de peso e com a resistência à insulina, que é o diabetes tipo 2, ao ponto de que uma oferta excessiva desses aminoácidos pode agravar o quadro dessas doenças. A gente sabe que obesidade é categorizada por elevações nos níveis plasmáticos de BCAAs e o mesmo vale para o diabetes, mas isso parece ser um mecanismo fisiológico. Alguma forma do nosso corpo compensar, talvez utilizando aminoácidos como energia ao invés de usar carboidratos, já que esse indivíduo está resistente à insulina. Esse fato dos aminoácidos de cadeia ramificada serem muito anabólicos também pode prejudicar indivíduos que são obesos, até porque esse estímulo anabólico constante pode promover o ganho de peso, principalmente se a pessoa for sedentária. Eu não estou falando que o BCAA sozinho vai causar uma série de problemas, mas para esses indivíduos, de novo, obesos e diabéticos, isso pode sim ser nocivo à saúde. O que muitos desses estudos têm discutido hoje é reduzir a oferta de BCAAs para essas pessoas. E eles estão falando de alimentos
alimentos que contêm BCAAs naturalmente, como é o caso dos alimentos de origem animal, sugerindo que esses indivíduos devem preferir proteínas de origem vegetal que tendem a ter teores mais baixos desses aminoácidos de cadeia ramificada. E isso parece melhorar de forma bem importante os sintomas dessas duas doenças, que estão entre as principais comorbidades no mundo hoje. Vocês sabem o que eu estou falando, mais de 50% da população brasileira sofre com sobrepeso ou obesidade. E é só ir para qualquer hospital que você vai ver um monte de gente sofrendo com diabetes. Esse é um grande problema de saúde pública aqui no nosso país. E alguns podem estar usando BCAAs achando que isso é super saudável, por exemplo, na prática de musculação, suplemento que é desnecessário, não traz nenhum benefício e pode até prejudicar essas pessoas. Com certeza esses indivíduos devem reduzir a oferta de BCAAs, eu tô falando aí de reduzir a via alimentar. Imagine então o que acontece se você entrar com um suplemento em altas doses, isso com certeza não vai ajudar essas pessoas. E a gente ainda tem que falar dessa questão aí de o fato de que o BCAA interfere em mecanismos encefálicos. Eu falei para vocês, principalmente a leucina concorre com triptofano e a sua utilização no nosso sistema nervoso central. Isso vai se refletir em uma menor disponibilidade do aminoácido lá no nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha uma menor produção de neurotransmissores importantes como serotonina e dopamina. Isso, de novo, não é a minha opinião, é um fato elucidado em estudos com humanos, mostrando que a suplementação com BCAAs reduz a presença desses neurotransmissores serotonina e dopamina. Isso pode ser especialmente relevante para um indivíduo que sofre com depressão. Depressão é uma doença categorizada por reduções nos níveis de dopamina. E aí você vai usar um aminoácido que é conhecido por reduzir ainda mais os níveis desse neurotransmissor. Isso com certeza não vai ser muito favorável para quem sofre com essa condição. Para a maioria das pessoas é ok, esse efeito aí dos BCAAs não parece prejudicar esses indivíduos, mas a gente ainda não sabe os reais impactos em pessoas que sofrem com depressão, ansiedade. O que a gente sabe são esses mecanismos que eu estou citando para vocês e estudos em humanos mostrando que os BCAAs reduzem tais neurotransmissores. E a gente tem proteínas de origem vegetal que são naturalmente pobres em BCAAs e ricas em triptofano. É o caso da proteína de semente de abóbora, que é especialmente rica no aminoácido triptofano e contém quantidades bem modestas aí dos BCAAs. E nós temos estudos como esse aqui mostrando que o uso da proteína de semente de abóbora melhora condições como ansiedade. E eles discutem justamente esse mecanismo que eu citei para você aí, uma melhor disponibilidade do aminoácido triptofano no nosso cérebro e, consequentemente, uma maior produção de serotonina, dopamina, melhorando os sintomas da ansiedade. Esse estudo foi conduzido em humanos e mostrou esse efeito aí com a proteína de semente de abóbora. Além disso, os BCAAs, como eu disse, estimulam vias anabólicas essas que podem ter implicações na nossa longevidade e no risco para câncer. Isso é algo que a gente ainda precisa elucidar muito melhor na ciência, porque a maioria dos estudos são com animais, mas nós temos sim estudos mostrando que a restrição de proteínas aumenta e muito a expectativa de vida de ratos e macacos, por exemplo. Não sabemos os reais impactos em humanos, até porque é muito difícil de conduzir um estudo a longo prazo com humanos controlando fatores dietéticos, mas fato é que ficar se entupindo de aminoácidos extremamente anabólicos, como o caso dos BCAAs, pode não ser muito bom para a nossa expectativa de vida e pode também aumentar o risco para câncer, porque ao mesmo tempo que a gente ativa a via emitória, isso é ótimo para o ganho de massa muscular, isso também pode estimular a proliferação de tumores. Sim, o desenvolvimento de câncer é um processo anabólico, e se você tem um tumor ali se desenvolvendo e você fica colocando BCAA o tempo todo, isso pode instigar o crescimento desse tumor. Imagina você estar estimulando o desenvolvimento de um câncer a partir do uso de um suplemento que não te traz nenhum benefício. Mas enfim, eu não quero ficar sensacionalizando demais as coisas. Esses estudos que eu estou citando com os BCAAs são muito preliminares. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo todos na próxima.